A paz de Deus, meus irmãos, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Meus irmãos, eu sou o irmão Dorival, faço parte da Comunidade Cristã do Brasil. Venho aqui falar do Projeto Resgate, é um projeto que a gente convida as pessoas para ter um reencontro na comunhão, em cultos, né? Um ajuntamento cristão. Você que está aí, faz todo um ministério, se quiser conhecer o nosso ministério, seja bem-vindo. Você, músico, musicista, irmãos em geral, irmãos de todos os ministérios, você é bem-vindo à nossa reunião cristã. Amados irmãos, queria falar um pouquinho sobre o grande problema que nós vivemos hoje. As religiões, né? Ela tenta cada um chamar para o seu local, né? Aqui tem uma ilustração, tem uma linha do budismo, outro do pessoal lá do árabe, vamos dizer assim, de Alá, né? Muçulmano, e cada tem uma ilustração, outros tradicional, mas mesmo nessas religiões nós também temos um grande problema, que é também entre nós, denominações evangélicas, né? Cada um quer puxar a alma para o seu ajuntamento cristão. E o certo é chamá-lo para Cristo, né, irmão? Chamar essa pessoa para Cristo, né? E Cristo vai dar a guia. Mas as pessoas têm mais zelo e mais vontade de chamar ao seu sistema religioso. Então eu gostaria de ler uma mensagem para poder abordar esse assunto. E fala assim, ó, em Tiago 4 diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto saber dos vossos deleitos que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vossos deleites. Adúlteros, adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui inimigo de Deus. Ou cuidais que vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes, antes ele dá maior graça. Portanto, diz a Deus, resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos a Deus, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpais as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo, purifica em orações. Está aqui, meu irmão, é meio comprido. Então, irmão, da onde vem as pelejas? Vem dos nossos sentimentos carnais, dos nossos achismos, e não segundo a linha e a guia das Escrituras, né? Muitas vezes pelejamos, guerreamos com o nosso saber, com o nosso conhecimento, e tentamos arrastar a pessoa e convencer as pessoas com ensinos ou com sabedoria humana que só aprisiona a pessoa por um certo tempo, irmão. Depois a pessoa se liberta. Mas aqueles que realmente nós anunciamos Cristo e ele se converte, esse se torna parte da Igreja de Cristo. Mesmo, amados irmãos, em todos os ministérios existe essa guerra, irmão. Esse interesse da alma do cristão está ali no meio da reunião cristã. Tem pessoa que tem o prazer de estar aqui. Se não estiver no ministério dele, não está em lugar nenhum. Não está condenado, não está salvo. Algumas pessoas, quando identificam outros que são crente, cristão, irmão, e pergunta que ministério que ele fala: olha, sou de tal ministério, sou ali da Universal, sou da Mundial, sou da Assembleia de Deus, sou da congregação, da comunidade. E se não for o ministério que ele está, vem aquela frieza, né? Ah, sim, tá bom. Ele não tem aquela alegria, irmão, porque ele não é do ministério dele, não é
doutrina dele. Ele não se alegra de conhecer uma pessoa em Cristo, não. Você está conhecendo uma pessoa em Cristo. Porque a igreja primitiva, ela não tinha esse negócio de denominação, irmão. As igrejas tinham os nomes na localidade, simplesmente isso. Igreja em Roma, igreja lá em Coríntios, assim por diante. Onde era a cidade, era a igreja. Ela não tinha, não era só a localidade. Hoje não, hoje somos diferentes. Hoje nós colocamos uma placa, colocamos um nome e a pessoa tem que pertencer àquele ministério, né? E existe uma guerra assim religiosa. As pessoas vivem se degradando. Meu ministério prega mais a verdade. Meu ministério é uma igreja bíblica, é uma igreja tradicional. Nós usamos da autoridade do nome de Jesus. Nosso ministério tem a prosperidade, tem vamos dizer assim, a nossa denominação tem expulsar os demônios, né? E cada um, irmão, se fortalece num item e achando que aquele tipo de atitude ou faz mais igreja ou mais crente que os outros. Que na verdade, irmão, a palavra de Deus diz que há diversidade de dons, né? É impossível a gente ter no local ter todos os dons. Então ali, mas os dons se manifestam nas pessoas. Então vai ter irmãos que têm esse dom e outros não vão ter. Mas tem outro tipo de dom. Mas o centro que é Cristo, irmão, né? A pessoa de Cristo que devia prevalecer, não existe, irmão. Hoje você vê que aqui no YouTube é uma guerra, é um falando do ministério, outro falando do ensinamento do outro ministério. Vamos analisar como foi o tópico de ensinamento de tal ministério. Se está certo, se não está certo. Irmão, pessoas que não são nem daquele ministério estão analisando os tópicos de ensinamento. A guerra religiosa, irmão. E se foi de acordo, se tiver a guia de Deus, se não tiver a guia de Deus, vamos analisar os ensinamentos. Vamos analisar a mensagem da palavra pregada. Né? Não vou nem citar porque o irmão já conhece. Irmão, isso aí é uma guerra religiosa. É como diz assim, de onde vêm as guerras, peleja entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que é os vossos membros guerreiros? Vem de nós, irmão. É a ignorância do próprio homem, do próprio cristão, do próprio crente. Ele não tem a alegria de ter aquela pessoa como irmão. Ele fala, vamos ver que aquele se o ancião, se o pastor dessa igreja mandou essa mensagem da palavra de Deus, correto? Ele se intitula como analista, irmão, como alguém que dá a palavra final, alguém como fosse um mestre, alguém que nas firmas temos o inspetor de qualidade, né? Assim, faz uma peça, vem um inspetor, mede aquelas pecinhas, se está de acordo com a medida, e para aprovar ou não, ou rejeitar ou não. Então agora nós temos o inspetor de palavra, inspetor de qualidade de palavra, de ensinamentos. Assim, irmão, é tudo carnalidade, irmão. É tudo daqui, como está escrito. Vem dos deleites, vem da vontade humana. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes porque não pedis. Então as pessoas têm esse interesse, irmão, de questionar, de julgar certos ministérios, certas atitudes. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Porque do céu eles não pedem, irmão. Eles pedem que ele quer a inteligência humana, sabedoria humana, o dom do achismo dele, né? As amizades desse mundo é inimiga, né? Do mundo é inimizade contra Deus, né? O povo de Deus, irmão, se ele estiver ligado em Cristo, não tem inimizade. Se acontece essas inimizades, porque o coração está mais na parte das coisas dessa vida, no mundo, do que de Deus. Porque é impossível, irmão, quem está ligado na fé em Deus, ter inimizade um com o outro. Cristão tem inimizade com o outro, mas nós vemos que temos inimizade. Nós vemos que existe acepção de pessoas cristãs,
se não for do ministério. Ou cuidais vós que, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. E é verdade, irmão. O Espírito de Deus, cada um de nós, irmão, tem agora o Espírito de Deus em nosso ser. Ele tem ciúme, irmão. Ele tem ciúme da irmã, tem ciúme nosso. Ciúme no sentido de cuidar, irmão. Ele tem essa função de zelar. Então é necessário nós abrir o nosso coração e falar: ô Espírito Santo, me dê entendimento, me dê luz nessa parte, né? Me esclareça para que eu possa compreender melhor as Escrituras. Porque as Escrituras, ela foi escrita por homens, mas inspirada por Deus, e tem que ser lida por homens também, inspirada por Deus, irmão. Porque senão não encontramos a verdade, né? Aí, aqui a palavra fala assim: vossas misérias em lamentais chorais, converta-se o vosso riso em um pranto e o vosso gozo em tristeza. Irmão, na natureza humana nós temos que fazer isso. Tudo é carnalidade. Essa alegria que você tem de achar que é melhor que o teu irmão, melhor que a tua irmã, que sabe mais, isso aí é só carnalidade, irmão. Aquele que está em Cristo, ele tem prazer, né? Que aquele irmão esteja ligado com ele, esteja em comunhão com ele. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Se tu julga a lei, já não é observador da lei, mas juiz. Então aqui, meu irmão, é o grande problema nós julgarmos. Às vezes acabamos a nossa paixão denominacional julgando um ao outro, irmão. E Cristo, que é bom, que está no coração de nós, não aparece. Citamos Bíblia, citamos passagem, esquecemos que aquela alma custou gota de sangue, que ela é importante para Jesus Cristo. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Quantos já entraram aqui? Quantos estiveram nas redes sociais? Quantos já estiveram nos púlpitos da sua igreja? Quantos já testemunharam? E hoje não estão mais. Nós viemos nesse mundo, irmão, uma forma de passagem. Nós vemos aqui uma passagem, que é um período que nós temos que passar. E nós temos que aproveitar, irmão, esse período para estar na luz que é Cristo, no caminho que é Jesus, para que nós tenhamos harmonia com as pessoas, para que nós deixemos boas lembranças, bons sentimentos aos que ficam, que a nossa conduta cristã sirva de alicerce para essas pessoas, exemplos, não por discórdia, por contenda, né? Muitos não entendem que almas é preciosa, uma alma é preciosa para Deus. Nós temos que ajuntar e não espalhar, irmão. Sabedoria da palavra de Deus é bom, mas quando ela machuca pessoas, não é bom, irmão. É melhor ter a simplicidade. Se você, olha, meu irmão, mas só creio em Jesus, eu creio que Ele é o Messias, o Salvador, Filho de Deus. Eu sei que Deus me amou, mandou seu Filho, eu creio na sua morte, na sua ressurreição. Irmão, é isso que é a essência, irmão. Eu tento viver uma vida modesta, sem viver na prática do pecado, lutando contra o pecado. É isso que importa para nós crentes, irmão. Uma conduta exemplar cristã. E a crença no Criador. E a crença no Filho de Deus. É isso que é a essência da salvação. A sabedoria de todas essas passagens é bom, né? Simplesmente vai fazer você ser uma pessoa mais instruída, né? E saber que quando fizer certas coisas está errando bastante, porque a sabedoria nos mostra que nós erramos. Então serve também de alerta. Mas talvez a sabedoria cega as pessoas, né? Entra a soberba, como está falando aqui, né?
E Deus fala que ele rejeita o soberbo, né? Fala uma passagem aqui que eu li. Só um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga ao outro? Agora vós, quer dizer, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que vós não sabeis o que acontecerá amanhã. Com certeza, irmão. Os planos terrenos, eles podem se acabar. Os sonhos não se realizam às vezes para muitos, né? Então, porque nós somos aqui num período de passagem, de experiência, né? Então, diz uma outra parte: ou cuidais vós, em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes, antes ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. E essas pessoas que se incham na sabedoria, Deus rejeita eles, irmão, porque não tem humildade. Não é que é proibido ter a sabedoria, mas se incha na sabedoria. Você pode aprender, mas não deixar que o seu coração se engrandeça, seja soberbo, achar que é melhor que os outros, né? E diz assim, sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Com certeza. Quando você está na obediência a Deus, né? E você vai resistir ao diabo. E ele fala, com isso eu não posso, com essa eu não posso. Ele fugirá de você. Ele não vai perder o seu tempo. Ele é inteligente, irmão. Ele vê que você está firmado na rocha, que é Cristo, ele, vai embora. Mas quando ele vê que você é volúvel, soberbo, é todo inchado, todo cheio de sabedoria, aí que ele vai te cirandar. Aí que ele vai te rodear, vai te influenciar. E quando você vai ver, ele te domina. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai, e convertas o vosso riso em um pranto e o vosso gozo em tristeza. Vamos esquecer o gozo, a alegria das coisas terrenas, porque vai se converter em tristeza. Se acabam. Vamos permanecer no que é bom, o que permanece, o que é fiel, o que é maravilhoso e prazeroso para a nossa alma, que é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, que é o Espírito Santo em nossa vida. E diz assim, há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga o outro? Só Jesus que julga, irmão. Só Ele que condena, só Ele que salva. Nós não somos nada. Nós estamos debaixo do juízo de Jesus também. Todos, o mais sábio, o mais entendido, está debaixo do juízo do Senhor Jesus. Creia no Senhor. Seja simples, seja humilde. Se tem vontade de aprender, aprenda, mas não seja soberbo, não seja convencido, não saia julgando os irmãos, né? Tem uns que gostam de julgar irmãos, julgar ministério, mas pregar o evangelho que é bom nada, atender reuniões cristãs que é bom nada. De um lado ele ajunta, do outro lado ele destrói. Ele ajunta os que estão pro lado dele, e os que não estão com ele quer destruir, quer tomar. Tem muito ladrão de ovelha por aí, irmão. Só quer arrebanhar as ovelhas. Não quer pegar as que estão machucadas, feridas. Ninguém quer pegar machucado, ferido. Quer arrebanhar rebanhos para si. São tosqueadores, ladrões de alma. Mas o Senhor está aí. Como o Senhor Jesus falou assim, as minhas ovelhas, ninguém toma da minha mão. Se você está em Cristo, não é o ladrão de alma que vai te levar, irmão. Porque você estava na mão do Senhor. Essa é a mensagem da palavra. Que Deus abençoe a todos. Todos ficam na santa paz de Deus. Compartilhe, me ajude, divulgue essa mensagem. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.